Olá, meus queridos, saudação de paz do nosso Senhor, Redentor e Salvador Jesus Cristo. Quero deixar uma palavra para você nessa tarde extraordinária ou nessa noite, seja qual o horário que você estiver assistindo este vídeo. Eu quero que este vídeo alcance a tua vida e que ele faça um grande efeito, porque as palavras que agora serão faladas serão palavras vindas do trono da graça, amém? Que Deus abençoe a tua vida, primeiro de tudo, que você seja uma bênção na presença de Deus, que a graça do Senhor abundancie a tua vida, a tua família, que você seja próspero espiritualmente, financeiramente, conjugalmente, sentimentalmente, em todas as áreas da tua vida. Eu desejo paz, crescimento e vida constante com Deus. A palavra que eu trago hoje é subordinada ao tema congregados. Eu quero falar acerca de pessoas congregado, que também vai abranger de forma indireta os descongregados. E para isso eu uso o texto-chave de Hebreus capítulo 10, versículo de número 24 e 25, que diz assim: Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. Esse é o 23. O 24 diz: E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Muitas das vezes, o que eu tenho encontrado na condição de pastor é pessoas que se diz decepcionadas, entristecidas por alguma situação acontecida no meio da congregação ou, no termo mais conhecido de todos, no meio da igreja. Mas eu venho, como servo do Deus vivo, hoje alertar para este perigo espiritual que está acontecendo na vida de muitas pessoas, de deixar a congregação, de deixar o meio coletivo da igreja, o organismo vivo da igreja, de unir, de ter comunhão para juntos dar a importância de fazer as boas obras. E o escritor aos Hebreus vai nos alertar da seguinte forma: ele admoesta, ele ensina, ele alerta, ele diz: não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Veja que há uma preocupação no escritor. Ele diz: por se aproximar aquele dia, as pessoas estão a cada mês mais criando falácias, criando doutrinas humanas e próprias do seu próprio coração, para deixar a prática da sã doutrina que desde o primórdio vem dando certo. Congregar é algo muito sério, é algo muito importante na vida de um cristão. Ele deve estar congregando, ele deve estar em união com a sua igreja, com a irmandade da igreja. Ainda que dentro desse convívio vai haver algumas divisões, vai haver alguns desentendimentos, mas isso vai acontecer e não é caso para se escandalizar ou se assustar. Se nós olharmos para o céu, no princípio de tudo, nós vamos ver Lúcifer como um anjo de luz que estava no céu. E lá do céu, ele se rebeliou na melhor congregação que existia, ou seja, na melhor igreja que existia, a igreja do céu. Ele tomou conselhos errados, ele dividiu os anjos, ele cauterizou os anjos pela sua conversa persuasiva, e após ter feito isso, ele conseguiu convencer a terça parte dos anjos para se rebelar contra Deus, e o seu coração estava envaidecido. Então, quando você olha para a questão da terra e vê dentro da igreja situações como essa, você quer se escandalizar. Mas quando você olha para o céu, que lá no céu começou essas coisas, você parece que, talvez você queira dizer: meu Deus, é muito forte isso que o pastor está falando, escandaliza. Não, mas é uma verdade. A Bíblia diz que o Lúcifer foi lá que ele, no céu, que ele deixou de congregar. Lá no céu, ele abandonou a igreja, a melhor igreja que existe, a igreja extraordinária, que nem um defeito há no céu. Então o problema não está no coletivo, está em nós individualmente, homens pecadores. E a igreja é composta de pessoas pecadores, erradas, pessoas que vêm para confessar suas culpas, para se arrepender dos seus pecados. E muitas das vezes esse processo é demorado. Então você vai encontrar pessoas ainda frágeis, pessoas ainda domésticas na fé, neófitos, e você precisa compreender e ter paciência com cada um. E você deve sempre olhar para o alvo, que é Jesus Cristo, olhando para cada um de nós e vendo que nós somos fracos e pecadores.
mas nunca deixando a congregação como é de costume de algum. Antes, congregando, alegrando uns aos outros, sendo servo, membros das igrejas do Senhor, aquela qual o Espírito te convidou para estar, e ali fazendo a grande obra e a boa obra do Senhor. É isso que eu quero te falar. No princípio, Lúcifer deixou de congregar. Isso foi um desastre para a sua vida, porque o próprio Senhor Jesus pregando disse, e eu via Satanás cair como um raio, ou seja, quando ele partiu para o princípio da desobediência, da rebelião, ele caiu. Então uma pessoa que parte para este princípio de descongregar, de não ter a irmandade, ele parte para o princípio também da sua queda. Antes o Senhor convida você para estar na igreja, para congregar, para estar com seus irmãos, louvando, exaltando, aprendendo e ensinando das santas escrituras da palavra de Deus. Essa é a palavra que eu quero deixar de firmeza para o teu coração. Congregue, não olhe para as indiferenças, não olhe para os erros, olhe para nós, cada um mesmo. A Bíblia diz, se nós julgássemos a nós mesmos, não julgaríamos os outros, não seríamos julgados. Ou seja, o grande problema nosso é que nós estamos olhando demais ao nosso redor, estamos olhando demais para as pessoas e deixamos de nos olhar. E quando nós olhamos para alguém, logo nós veremos defeito, porque todos nós temos defeitos. Se você olhar para mim, você vai ver defeito. E eu quero dizer que o verdadeiro crente, o crente firmado, arraizado, é aquele que está apto a se decepcionar com a sua liderança ou com qualquer pessoa e ainda assim permanecer no lugar que está, congregando e crente no Senhor. Enquanto isso não acontece na sua vida, você ainda não está aprovado como um crente fiel a Deus. A decepção na vida de um cristão prova a sua qualidade de fé. Quando ele é decepcionado, quando ele é forjado, quando as suas expectativas humanas varia com aquilo que ele pensava, que ele desejava, não coincide com aquilo que ele achava, e depois de mesmo assim ele manter firme na presença de Deus, esse verdadeiramente é um servo de Deus. Porque Jesus Cristo deveria desistir do ministério, porque ele teve decepção no seu ministério. Ele chamou Judas e Judas o entregou à prisão. Ele chamou Pedro e Pedro o negou. Mas mesmo assim ele não decepcionou com as pessoas que estavam ao seu lado, ele continuou. Já imaginou se Deus também decepcionasse? Quando ele viu Lúcifer se rebeliar no céu, quando ele fez o homem idôneo, o homem começou a pecar, começou a errar, mesmo assim ele não desistiu olhando para a falha do homem. Antes, ele entregou o seu Filho Jesus Cristo, unigênito, para morrer pelos nossos pecados. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, receba essas palavras. Se você é um descongregado, procure logo congregar, procure logo estar como igreja junto com os irmãos. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.